Seja bem-vindo a mais um Saber Direito Profissão, o programa que te ajuda a entender as diversas áreas do direito de uma forma simples e didática. O curso que a gente acompanhou nesta semana foi sobre direito administrativo. E quem esteve conosco foi o professor Túlio Silveira, que eu recebo agora para um bate-papo. Tudo bem, professor? Tudo bem, Flávia. Como é que foi o curso? Foi bastante produtivo? Foi muito produtivo. A TV Justiça, mais uma vez, inovando, saindo na frente, mostrando a que veio e a vanguarda aí nos assuntos relacionados a uma boa notícia, uma notícia de utilidade pública. A gente quer saber um pouquinho sobre a profissão do senhor nesse momento. Como é que o senhor entrou para o mundo do direito, professor? Flávia, o meu ingresso no mundo do direito foi muito interessante. Desde cedo eu sempre gostei muito dessas questões relacionadas ao judiciário. Eu sempre lia alguma coisa relacionada à questão voltada, por exemplo, da Constituição Federal. Sempre gostei muito de ler a história do constitucionalismo. Sempre gostei muito de trabalhar com pessoas. E o direito, de maneira direta e indireta, proporciona com que a gente trabalhe com pessoas. Então, meu primeiro contato foi o seguinte: eu, trabalhando em um escritório de contabilidade, me deparei com a Constituição Federal e ali comecei a ler a Constituição e, a partir dali, comecei a ler outras obras e aí ingressei na faculdade e confesso que na faculdade me apaixonei pelo direito penal. Eu acho que todo estudante tem um pouquinho desse quê de se apaixonar pelo direito penal, mas confesso que acabei me casando com o direito administrativo, onde estou casado até hoje, trabalhando toda essa parte voltada às licitações públicas, às concessões, às permissões, às parcerias público-privadas, tanto na área da advocacia quanto na área da docência. Eu fiquei curiosa, por que o senhor pulou do direito penal para o administrativo? Bom, quando eu, na faculdade ainda, e na faculdade fiz um júri simulado, e na faculdade, na qualidade de defensor, a gente conseguiu absolver o réu e fizemos os dois lados, né? Porque lá no júri simulado você tinha que ser o defensor e tinha que ser o promotor de justiça. E na parte da defensoria eu entendi o funcionamento do direito penal e me apaixonei por ele. Só que comecei a trabalhar logo em seguida com licitação pública. Foi aí que, ao conhecer efetivamente o assunto licitação pública, me encaminhei para o direito administrativo. Ou seja, a paixão da faculdade era o direito penal, mas no casamento mesmo foi com o direito administrativo. E foi trabalhando com licitações que me despertou aí o desejo de aperfeiçoar cada vez mais nessa matéria. Flávia, é impressionante. A lei de licitações, para algumas pessoas, ela é considerada uma verdadeira, como é que eu posso dizer, é um assunto que não é muito difundido no aspecto da aproximação. O aluno, às vezes, entende que é um assunto muito árido, ele acaba se afastando um pouco. Mas eu digo a você, quando você começa a trabalhar com a parte de licitação, começa a entender o funcionamento da máquina, a entender a legislação na prática, aquilo se torna apaixonante. E o próprio aluno, quando ele sai do campo teórico e vai para o prático, ele passa a corresponder. Então, eu acredito muito que é preciso aliar a teoria à prática. E foi onde aí eu resolvi me casar com o direito administrativo. E esse casamento está durando, né? Está durando até hoje. Espero que continue. Pois é, o senhor falou aí que o aluno às vezes se assusta um pouquinho, porque realmente é uma área que, para a gente que não conhece muito, ela assusta. Como é que o senhor faz para desmistificar isso? Aliando a teoria à prática, mas qual é o segredo aí? O segredo da nossa aproximação com o tema e aluno é que nós procuramos mostrar efetivamente na prática como é que funciona o procedimento. O que a gente prioriza? A gente prioriza mostrar os casos concretos e, a partir do estudo de caso, a gente vai mostrando para o aluno como é que isso funciona na legislação. A gente não mostra a legislação para mostrar o caso concreto. Então, o que eu procuro fazer? Eu busco um caso concreto, eu faço o estudo, analiso a situação e mostro para o aluno todas as implicações jurídicas que aquele caso apresentou. Eu acredito que a gente aliar essa parte prática à parte teórica acaba aproximando o aluno, porque ele consegue visualizar
aquilo que no campo teórico ele vem trazer para o experimento. Então, eu acredito que essa é uma ferramenta de ensino e aprendizagem muito interessante e que tem surtido efeito positivo, tem dado resultado. E o senhor faz também treinamentos para servidores públicos. Como é que é essa experiência? Olha que interessante, né? Quando eu comecei na carreira de docência, a gente começou trabalhando em um pequeno grupo, estudando para a prova da OAB, isso lá em 99, 2000, onde a gente estudava um determinado tema e a gente apresentava esse tema para o nosso grupo. Então, a gente começa a trabalhar aí. A partir dessa situação, a partir desse encontro, né, entre uma necessidade e um ofício, porque eu acredito muito que a docência ela acaba sendo um ofício, um sacerdócio, se a gente quiser assim definir, e trabalhar no aspecto seguinte: o que eu posso fazer para alcançar o maior número de pessoas e esse maior número de pessoas ser beneficiado com o conhecimento? Foi quando me chamaram para dar aula para servidor público. Então eu já fazia o quê? A gente já pegava os casos práticos e apresentava o prático aliado à teoria. Foi quando então, em 2003, eu comecei a ministrar treinamentos de curta duração para os servidores públicos federais, estaduais, do Distrito Federal e servidores municipais. E aí, nesse campo, eu tenho notado o seguinte, que a gente precisa priorizar o treinamento permanente dos servidores, a gente tem que dar uma atenção especial porque, vou te dar um exemplo, né? Quando um servidor público é designado para ser pregoeiro de um órgão, essa designação lhe dá um encargo significativo, lhe dá muita responsabilidade, então a gente precisa prepará-lo para que ele possa exercer adequadamente. Então, a partir de 2003, eu comecei a ministrar treinamento para servidores. Estou até hoje ministrando treinamento para os servidores, tanto da parte presencial quanto da parte à distância. E digo a você, é muito interessante, essa turma é muito boa, é gratificante trabalhar com eles. E quando eles saem do curso, eles já sabem a responsabilidade que tem, né? Totalmente. E aí a gente sempre está mantendo contato, porque eu acredito muito que quando a gente vai para um local e a gente tenta passar, trocar experiência, a gente acaba deixando lá amigos. Então, a gente acaba transacionando sempre mais informações a partir dessa relação e aí há uma qualificação permanente porque a gente nunca perde o contato. Professor, além dos treinamentos para servidores públicos, o senhor também dá aula para cursinho, graduação, pós-graduação. É muito diferente? Muito interessante sua pergunta, tá? Muito interessante. São públicos distintos. E como são públicos distintos, a metodologia tem que ser diferenciada. Para o aluno de cursinho, nós precisamos apresentar a literalidade da lei, a manifestação jurisprudencial e doutrinária, para que ele possa absorver, naquele curto espaço de tempo, o conteúdo para fazer a prova. Muitas vezes o conteúdo do edital é extenso. Então, o que nós fazemos? Nós realizamos previamente um estudo dos editais anteriores, promovemos um levantamento daquilo que tem caído mais, para poder passar para o aluno o que pode cair, levando em consideração o histórico anterior, né? A gente não tem como saber o que vai cair. E não tem como também esgotar o edital em razão da exiguidade do tempo. Então, nós temos que trabalhar com algumas ferramentas aí para otimizar o tempo. Então, para a aula em cursinho, nós precisamos apresentar a literalidade da lei, nós precisamos apresentar ali o que pode cair, levando em consideração as ocorrências anteriores, e passar o recado para o aluno. E o aluno se preparar em casa. Para ministrar o treinamento para servidores públicos, nós precisamos apresentar a literalidade da lei, as posições jurisprudenciais, mas trazer esse conceito teórico para o campo prático. Como fazer? Eu costumo dizer o seguinte, que na parte de gestão de pessoas, quando a gente tem lá o tripé conhecimento, habilidade e atitude, no que diz respeito ao conhecimento, a gente vai trabalhar para que ele possa desenvolver o conhecimento naquele assunto específico. No que diz respeito à habilidade, a gente vai pegar a habilidade para desenvolver aquele conhecimento e deixá-lo sabendo fazer. Ou seja, se o conhecimento é saber, a habilidade é saber fazer. Então,
para o treinamento, para a qualificação profissional dos servidores públicos, a gente dá ênfase em como fazer, ou seja, a gente mostra, transfere e aplica o conhecimento teórico, mas a gente busca desenvolver em loco aquela habilidade. Vou te dar um exemplo aqui, no caso do curso de formação de pregoeiro. A metodologia é a exposição dialogada com o laboratório de informática aplicando um determinado sistema eletrônico. No primeiro dia, ele percorre toda a parte teórica, jurisprudencial, e no segundo e terceiro dia, ele vai colocar na prática aquilo que ele aprendeu na teoria. Ou seja, eu transfiro a habilidade do teórico para o saber fazer. E a atitude é querer fazer. Cada um tem suas peculiaridades, Cada um né? tem suas particularidades. Pois é, professor, o senhor disse que dar aulas é um sacerdócio. Como é que surgiu aí essa vocação? Bom, meus pais são professores do ensino fundamental, são professores aposentados. E eu vivi a vida toda acompanhando eles lecionando. Inclusive, meu pai foi meu professor de história no ensino médio. Assim, tenho para mim que ali já vi despertar o interesse em exercer a docência. Então, com muito cuidado, com muito carinho, com muito zelo, eu sempre os vi ministrando as suas aulas, e a partir dali eu comecei a buscar como exemplo, e acredito que aquilo já estava interiorizado e eu apenas manifestei quando precisava ou na época correta manifestar. Eu acredito muito na docência, eu acredito muito no papel fundamental que o professor exerce na vida de uma pessoa. Eu acredito muito, Flávia, que o professor tem que encantar. Quando ele está lá, em sala de aula, na frente de 100, 200, 300 pessoas, ele precisa encantar o seu público. E encantar com o quê? Com conhecimento. E transferir da melhor maneira possível. Porque quem está lá observando, esperando, está esperando alguma coisa. Então, isso é um dom, assim, sensacional. Além do sacerdócio, é uma arte também, né, professor? É uma arte. Nós vamos a um intervalo, já estaremos de volta com mais Saber Direito Profissão para você. Estamos de volta, hoje com o professor Túlio da Silveira. E neste segundo bloco do programa, a gente fala sobre o mercado de trabalho nesta área de direito administrativo. Professor Túlio, o direito administrativo ainda é uma boa aposta para quem está saindo da faculdade agora? Flávio, eu acredito que direito administrativo, para quem vai atuar na área que está saindo agora da faculdade, é uma excelente oportunidade de trabalho. Eu vou dizer por quê. Nós vivemos um momento de transformação na administração pública, com a renovação das leis, com a desburocratização de alguns procedimentos, com a inclusão de novos processos. Por exemplo, eu poderia citar aqui a questão voltada à governança, a questão voltada ao compliance, a questão voltada aos novos modos como a administração está voltando para as aquisições governamentais. Então, assim, no que diz respeito à nossa aula, aos nossos encontros, aquele profissional que está saindo da faculdade hoje vai encontrar um mercado muito propício. Propício para quê? Porque ele tanto vai poder atuar na assessoria e consultoria para quem vende para o governo e também vai poder atuar junto à administração pública, assessorando as aquisições governamentais. Então, quando a gente abre o leque, por exemplo, da Lei 13.303, de 2016, que trouxe o regime jurídico, o estatuto das empresas públicas e sociedades de economia mista, no que diz respeito, por exemplo, à criação da Lei 13.303 de 2016, a lei que traz o regime jurídico das empresas públicas, né, das sociedades de economia mista, a gente nota um terreno vasto para ser explorado por esses recentes profissionais, ou por esses profissionais recém-formados. Porque ali dentro daquela normativa, a gente tem a necessidade de buscar a elaboração dos regulamentos, a elaboração de vários procedimentos interna corporis. Então, o profissional recém-formado tem muito campo para atuar nesse sentido. Além do mais, também tem o campo para atuar assessorando a iniciativa privada que deseja vender para o poder público. Uma boa notícia, né? É uma boa notícia. Agora, o senhor falou aí de várias áreas que vêm surgindo, modificações. É preciso estar em constante atualização para poder atuar bem nesse mercado, né? Quando eu resolvi cursar Direito, eu tive um professor que me disse o seguinte: Túlio, você vai estudar
o resto da sua vida. E eu, naquele momento, achei um exagero do professor. E quando eu iniciei no mercado, eu notei que aquela era uma máxima verdadeira. Nós, profissionais do direito, precisamos estudar a vida toda. Nós precisamos nos atualizar. E a atualização a que me refiro, além daquela diária, da leitura da jurisprudência, da leitura das leis, é a atualização científica. Então, eu acredito muito que depois da graduação, o profissional precise buscar uma pós-graduação, ainda que não seja estrito sensu, mas que ele vá se aperfeiçoar em alguma determinada atividade. Eu ministro treinamento em cursos de pós-graduação. E vejo que nesses treinamentos, nesses cursos, nessas disciplinas, os profissionais estão sedentos em conhecimento. Então, eles estão buscando para quê? Porque o mercado está cobrando esse aperfeiçoamento. Então, vai para uma pós-graduação lato sensu, depois vai para uma estrito sensu, mas não pare de estudar. Quer um lugar ao mercado? Quer um lugar ao sol? Se destaque. E o destaque aqui nesse caso, Flávia, é por meio de muito estudo e muita dedicação. O senhor, por exemplo, fez o mestrado, né? Em que momento foi que o senhor sentiu aí essa necessidade? Olha, o mestrado foi uma situação interessante. Eu me formei no interior de São Paulo e vim trabalhar em Brasília, em 2001. E trabalhando no dia a dia, a rotina do dia a dia acaba tomando conta das possibilidades e notei em um determinado momento que eu precisava buscar um aperfeiçoamento. Porque é interessante o seguinte, nós que estamos na docência falando, nós também precisamos ouvir. É importante falar, passar o conhecimento, mas nós precisamos receber conhecimento também e ouvir a opinião de terceiro. Foi quando eu me matriculei numa pós-graduação lato sensu. Cursei, inclusive o meu TCC foi sobre a modalidade de pregão e continuei trabalhando no dia a dia, estudando no escritório, nas horas que era possível, né? Porque a nossa rotina ela é bem intensa. A gente pode dizer que a gente vive o direito 24 horas por dia. Não é só no escritório, a gente vive 24 horas por dia o direito. E em um determinado momento eu entendi o seguinte, que além da minha necessidade pessoal, eu precisava de uma certificação, porque o próprio mercado estava me cobrando uma certificação adicional. Foi quando eu iniciei um projeto do mestrado, e coincidência ou não, foi voltado à parte de compras públicas, né, a minha área de atuação, e em 2015 concluí o mestrado. Mas é necessidade pessoal, necessidade de mercado. A gente precisa estar em constante aperfeiçoamento. E por falar em mercado de trabalho, a gente tem uma pergunta que chegou no nosso WhatsApp sobre este assunto. Pode rodar. Professor, na sua carreira, é capaz de trabalhar sob pressão e com prazos definidos? Como é que funciona a sua rotina de trabalho? Professor, o senhor já falou aí que o direito é 24 horas por dia, mas vamos responder aí a pergunta da Ziliana. Ziliana, obrigado pela pergunta. A sua pergunta é muito interessante, né? A nossa rotina de trabalho, ela é bem intensa. Por quê? Porque nós temos as atividades técnicas e nós temos as atividades operacionais. O que significa isso na prática, Flávia? Enquanto advogado, operador do direito, intérprete da lei, nós precisamos sentar, ter tempo para concentrar e escrever. Precisamos desse tempo e muitas vezes esse tempo é exíguo, não em razão de se tratar de 25, 26 horas o dia, não, mas em razão do quê? Da carga de trabalho que a gente exerce. E para isso a gente tem que estabelecer uma rotina, de certa forma, adequada, porque senão depois a gente acaba só pensando no trabalho e deixando a família de lado. Então a gente tem que aliar a rotina de trabalho com a rotina da família. Eu prezo muito pela família. Eu disse que a gente pensa o direito 24 horas. E quando a gente está em casa, a gente está pensando em uma petição que fez, em um item que poderia ter incluído ou em um item que poderia ter excluído. Mas a pergunta é, precisamos ter uma rotina adequada, porque a gente precisa ter tempo para sentar, para escrever, para pensar, e a gente também precisa de tempo para poder frequentar os tribunais, realizar
os despachos, buscar realizar sustentações orais. Então, é a rotina de um advogado que precisa ser enquadrada aí no sentido de que o tempo hoje cobra rapidez, cobra agilidade. E essa agilidade a gente precisa passar para o cliente. Pelo visto, tinha que ter mais de 24 horas no dia, né, professor? Eu acredito que se tivesse mais de 24 horas seria interessante. Por outro lado, a gente ia tomar todas as horas. Bom, o senhor falou aí de cobrança, então eu vou aproveitar para fazer uma outra pergunta. Direito administrativo é muito cobrado nos concursos, né? Não é só para quem é da área do direito não, né, professor? Flávio, tua pergunta é interessante. Hoje, a administração, quando ela publica um edital de concurso, ainda que eu não esteja retratando uma carreira jurídica, ele vai pedir pelo menos noções de direito administrativo. Ou seja, eu vou para uma carreira que não tem nada a ver com a carreira jurídica. Alguma coisa eu preciso saber sobre direito administrativo, ainda que sejam noções sobre o direito. E é cobrado. Para a carreira jurídica nem se fala, é uma cobrança efetiva. Bom, e a gente tem mais uma pergunta, dessa vez vem lá de São Paulo. Pode rodar. Professor, qual é o grande motivador da sua carreira? O senhor poderia citar quais seriam seus 3 principais valores? Vamos lá responder para o Pedro, então. Ô Pedro, obrigado pela sua pergunta. Olha, o grande motivador da minha carreira é poder saber que eu estou colocando diariamente um tijolinho na atuação democrática de um Estado democrático de direito. O advogado é indispensável para a manutenção da justiça. Artigo 133 da Constituição Federal. Então, o grande motivador é saber que eu, todos os dias, estou colaborando com essa premissa. É saber que eu estou podendo atender o maior número de pessoas e fazer com que essas pessoas exerçam plenamente o seu direito. Desse modo, exercer plenamente o seu direito nada mais é do que um sinônimo da cidadania plena. Agora, Pedro, valores, eu poderia citar vários, mas como você pediu só 3, Facilitou, então aqui né? facilitou minha vida, né? Mas é o seguinte, eu acredito muito que a gente precisa ter empatia. O valor da empatia, ele consegue resolver pelo menos 50% do problema do dia a dia. Eu acredito muito em transparência, tá? Eu preciso ser transparente com o meu cliente, eu não posso iludir o meu cliente. Dura lex, sed lex, é um ditado amplamente conhecido. A lei é dura, mas é a lei. Então não há como iludir o seu cliente se o direito dele não for bom. Então essa transparência para com o cliente é um valor que eu prezo muito, tá, Pedro? E um outro valor aqui que eu poderia descrever com vocês é a resiliência, tá? Eu acredito muito que o profissional do direito precisa ser resiliente. Ele está em constante transformação e ele precisa se adaptar a essas transformações. Bom, professor, o senhor falou dos seus valores, mas antes de chegar ao final do programa, eu queria saber quais são as características. Quem está nos assistindo, por exemplo, está pensando no direito administrativo ou não, quais são as características, além de valores, como o senhor disse aqui, que essa pessoa deve ter? Bom, o profissional que pensa hoje em atuar no ramo do direito administrativo, tá? Além dessa resiliência que ele precisa apresentar, ele precisa apresentar uma força de vontade e dedicação muito grande. Mas você poderia perguntar, mas de onde você tira isso? Hoje o direito administrativo é uma fonte infindável de atos normativos. Diariamente são editados vários atos normativos e esse profissional precisa estar atento. Então, além dessa resiliência, ele precisa ter dedicação, estudar diariamente e se comprometer de forma objetiva a aplicar aquilo que é correto dentro dos pilares da verdade e justiça, né? Até porque, como o senhor disse antes, a atuação desse profissional faz a diferença na vida de todo mundo, né? Com certeza. E eu digo uma coisa, esse profissional que vai atuar no campo do direito administrativo, ele não vai poder perder a fé em 2 coisas. Nos prazos processuais que devem ser cumpridos à risca e na justiça. Bom, professor, muitíssimo obrigada pelo papo aqui. Eu que agradeço mais uma vez o convite de vocês, estou à disposição, Flávia.
E obrigada também a você que nos acompanhou. Você pode continuar com a gente na internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Já perguntas e sugestões? É só mandar e-mail saberdireito@stf.jus.br. Obrigada pela companhia e até a próxima.